Olá, pessoal! Hoje nós falaremos um pouco sobre geometria. Dentro da geometria, nós iremos fazer a introdução dos estudos aos ângulos. Nós temos alguns tipos de ângulos que recebem nomes específicos pelas suas características. O primeiro é o ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele que possui a medida menor do que 90 graus. Então, aqui eu tenho esse ângulo que é menor do que 90 graus e ele se chama agudo. Nós temos o ângulo obtuso, que é o ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Então, se eu fizer um desenho mais ou menos desta forma, eu tenho aqui um ângulo obtuso. O ângulo reto é aquele ângulo que possui a medida exatamente de 90 graus. Então, se eu fizer esse desenho, eu tenho um ângulo reto. Percebam que o ângulo reto é a base de tudo, né? Através dele eu consigo identificar qual que é agudo, qual que é obtuso. Se eu pego o ângulo reto e fecho um pouco, eu vou para o agudo. Se eu pego o ângulo reto e abro um pouco, eu vou para o obtuso. Temos também o ângulo raso, que é aquele ângulo que possui a medida exatamente de 180 graus. Então, tenho aqui a reta, desenho esse ângulo que é exatamente 180 graus. Então, esses são os desenhos de cada ângulo que vocês precisam identificar. Nós temos também um termo na geometria que é chamado de bissetriz. O que seria essa bissetriz? É uma semirreta que divide o ângulo ao meio. Então, por exemplo, eu tenho aqui um ângulo, vou colocar aqui uma medida qualquer. Vou pegar um ângulo agudo. Eu vou falar que esse ângulo agudo, ele tem 60 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Se eu pegar esse ângulo e passar uma semirreta dividindo ao meio, o que que vai acontecer? Peguei uma semirreta aqui, dividi o ângulo em dois, metade para cada lado. Esse ângulo, ele foi dividido em dois ângulos de 30 graus. Ele media 60, então eu tenho aqui um de 30 e aqui eu tenho outro de 30 graus. Essa semirreta que eu tracei, ela é chamada de bissetriz. Então, toda bissetriz vai dividir um ângulo ao meio, transformando ele em dois ângulos de medidas iguais. Então, a nossa aula de hoje foi só mesmo para relembrar esses conceitos que vocês já conheciam e para introduzir o estudo da bissetriz. Por hoje é só. Até a próxima aula.